Olá galera, canal Ciências na Pandemia no ar, professora Daniele. Aula de hoje, elementos químicos. O que são elementos químicos? Conjunto de átomos que possui o mesmo número atômico. Significa o quê? Que ele possui o mesmo número atômico que é a letrinha Z. Quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons, tá? Como é que a gente faz a representação desses elementos químicos? A gente faz a representação por meio de letras, de seus nomes, originalmente em latim. Porque antigamente se escrevia em latim. Então, muitos dos elementos químicos, né, na descrição, na sua simbologia, eles vão se apresentar com símbolo baseado na escritura em latim. Vamos ver algumas situações. Por exemplo, nós temos aqui um símbolo que é o hidrogênio. Começa com a letra H, só uma letrinha. A primeira letra é maiúscula, tá? Porque só tem ela. Então significa que é hidrogênio. Vamos dar um outro exemplo aqui. Nós temos o símbolo O. O símbolo O corresponde ao elemento químico que a gente chama de oxigênio, tá? Nós temos outro elemento químico que tem o símbolo N. Esse símbolo N significa nitrogênio, tá? Nós temos agora um exemplo de um elemento químico que tem duas letrinhas. A primeira letra dele é maiúscula, é o C, e a segunda letra é minúscula, que é o O. Esse elemento químico se chama cobalto, tá? Então, a gente pode ter representação de elementos com apenas uma letra ou com duas letras. Então, a primeira letra sempre vai ser maiúscula e a segunda letra vai ser minúscula. Vamos ver outros exemplos que a gente vai poder citar aqui de elementos químicos que a gente encontra na nossa tabela periódica, que vai ser assunto que depois nós vamos tratar. Nós temos aqui, por exemplo, o símbolo Ba. B maiúsculo e o A minúsculo. Representa o elemento bário. Outro que também começa com a letra B. Então não poderia ser igual, né, o de cima. Então é Bi. Ele representa o bismuto, né? Então a segunda letra vocês podem observar que está sendo minúscula, tá? Nós temos aqui o Mg, M maiúsculo e o G minúsculo, que representa o magnésio. Outro elemento químico, nós temos o Mn, M maiúsculo, N minúsculo, que representa o manganês. Então vocês estão percebendo que aqui nós já temos representação de elementos químicos que tem duas letras. Então sempre a primeira letra maiúscula e a segunda letra minúscula, tá? A representação ela tem que ser feita desta forma para não fazer errado. Vamos ver mais alguns exemplos que podemos citar. Nós podemos citar aqui, por exemplo, um símbolo que começa com S e o B minúsculo, que é o chamado antimônio. Diferente, né? É porque já está baseado no latim. Por isso que não tem nada a ver com o que o nome diz, antimônio. Outro, PB, P maiúsculo, B minúsculo. Significa que é o chumbo. Olha a diferença também. Não tem nada a ver com a simbologia, mas é porque o nome é em latim. Nós temos aqui, por exemplo, o Cu. Cu significa cobre. Vocês estão vendo que tem elementos que são iguais, né? Que começam com a mesma letra. Então tem que ter a diferença desses elementos. Outro exemplo. Nós temos a letrinha S. O S vai representar o enxofre. Também está baseado na língua em latim, né? Que é a língua morta, que é a língua que a gente utilizava antigamente, tá? Então, quando é diferente assim, é devido a esta situação da representação dele baseado na escrituração em latim. Vamos ver mais uns exemplozinhos aqui. Nós temos o SN.
Olha, o SN, o elemento químico se chama estanho. Também não tem nada a ver. Letra E aqui no início e aqui é S. Isso está relacionado ao latim. Outro, que também começa com S, só que agora a segunda letrinha é o R. Nós temos aqui a representação do estrôncio, também escrito em latim. Outro que começa com a letra P, que vai ser o fósforo, também representação do nome em latim. Outro em latim, Hg, que representa o mercúrio. Então dá para perceber que justamente acontece esta situação, tá? De estar relacionado ao latim. Vamos fechar aqui com mais uns exemplos para reforçar, que assim vocês já estão conhecendo uma parte, tá, dos elementos químicos que estão na tabela periódica, que será um assunto mais para frente tratado. Um aqui, muito conhecido, que é o ouro, AU. Sabe como a gente chama ele em latim? Aurum. Por isso que ficou AU. Então significa ouro. Nós temos aqui o K maiúsculo, que representa o potássio. Percebe-se que é totalmente diferente, porque é o nome em latim. Temos o Ag, que é a prata. Também está baseado em latim. Temos o sódio, que é o Na, também representado em latim. Então você percebe que a simbologia da maioria dos elementos químicos está relacionado ao nome em latim. Tá? Então sempre a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Então um lembrete aqui interessante que eu coloquei para reforçar, por exemplo, o cobre, né, que vocês viram que a simbologia C1 é porque o nome dele em latim é cuprum. E o ouro, né, que eu falei para vocês, o nome em latim é aurum, por isso que ficou AU como simbologia. Então, para relembrar aqui, que é muito importante, cada elemento químico tem um nome e um símbolo pelo qual é representado. Então, sempre nós temos o símbolo que se encontra na tabela periódica. Em geral, o símbolo do elemento é a inicial maiúscula, então sempre a primeira letra começar com a letra maiúscula do nome desse elemento. E quando há duas letras, a segunda sempre vai ser minúscula, não esqueçam disso. Então, a primeira letra maiúscula e a segunda minúscula. Se você escrever duas letras maiúsculas, está errada a representação desse elemento químico, tá? Bom, quando a gente vai escrever esse elemento químico, como ele é escrito, a gente faz uma anotação, que a gente chama de representação dos elementos químicos. O que significa isso? Na parte superior vai ficar representado a numeração que representa a massa. Lembra que eu expliquei para vocês que massa é representado pela letra A. O A significa que é a soma de prótons mais nêutrons. E que prótons também é a mesma coisa que Z, né? Então aqui em cima fica representado a letra A. No meio, esse X que eu coloquei é o símbolo que nós utilizamos do elemento químico, tá? E na parte de baixo, a escrituração tem sempre o número atômico. Lembrando que o número atômico é igual à quantidade de prótons daquele átomo. Então essa é uma notação científica. É assim que a gente faz a representação de um elemento químico. Vamos ver o exemplo para entender melhor, tá? Eu coloquei aqui um símbolo de um elemento que é o carbono, que começa com a letra C. Na parte superior, nós temos o número 12 e na parte inferior o número 6. Então significa que na parte superior representa a letra A. Então significa que o carbono tem o número de massa igual a 12, tá? E aqui embaixo nós representamos o número atômico, o Z. Então significa que esse elemento químico que é o carbono, o número atômico dele é 6. E o interessante é que com essas informações vocês conseguem descobrir a quantidade de nêutrons que esse átomo tem, né, esse elemento químico. Você consegue descobrir quantos prótons ele tem, quantos elétrons. No caso aqui eu posso dar exemplo que ele tem quantos elétrons? Ele tem 6, porque Z é igual a P. E aqui eu poderia fazer a continha para fazer o cálculo da quantidade de nêutrons que esse carbono possui, tá? Então sempre façam a representação assim. Número de massa em cima, número atômico embaixo. E o símbolo no meio. E este símbolo começa a primeira letra maiúscula e se tiver a segunda, tem que ser minúscula. Sempre.
tá? Agora uma coisa interessante que eu quero falar para vocês, são dois conceitos. O primeiro é o conceito de isótopo, tá? O que significa isótopo em química? São átomos que têm o mesmo número atômico, então o mesmo número atômico, que é o Z, mas tem o que? Diferentes números de massa, que é o A. Então, por exemplo, eu tenho aqui o elemento químico oxigênio. Vocês observam que o número de massa dele, que é a parte de cima, cada um está com um valor diferente. Esse é 16, esse é 17 e este é 18. Mas o número atômico que fica embaixo está igual, 888. Então significa que esses átomos aqui, eles são isótopos. E eles, por serem isótopos, eles são o mesmo elemento químico, né? Então eu consigo observar isso, que eles têm a quantidade igual no número atômico, mas diferentes números de massa. Aí existe mais um conceito para a gente finalizar, que é o conceito de isóbaros, né? O que são isóbaros? São átomos que possuem diferentes, agora, número de atômicos e mesmo número de massa, é o contrário, tá? Aí eu considero como isóbaro. Por exemplo, eu coloquei aqui o potássio e o cálcio. O potássio tem número de massa 40. E o cálcio também tem o mesmo número de massa, que é 40. Então, o mesmo valor de A, né? Só que o número atômico deles é diferente. O Z deles é diferente. Então, o número atômico deles no caso do potássio, é 19 e do cálcio é 20. E isso mostra que eles são elementos químicos o quê? Diferentes. Eles não são iguais. Por quê? Porque eles não têm o mesmo número atômico. Lembra que eu falei do conceito para vocês do que é elemento químico? Para ser o mesmo elemento químico, ele tem que ter o mesmo número atômico. E eles não têm. E daí você já percebe que é um isóbaro, porque o número de massa deles é igual. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido o assunto, tenham gostado. Depois a gente vai trabalhar a tabela periódica. Não esquece, gente, de dar aquele joinha no meu vídeo, compartilhar o vídeo também, tá bom? Se inscrever no canal. A Amora aqui também espera que vocês participem, tá? Ela tá aqui participando da nossa aula, tá? Lembrem, fiquem em casa, fiquem com Deus, né? Cuidem de vocês, continue usando máscara, que é essencial e que é fundamental. A Amora tá aqui para dar um beijinho, ela quer comer o meu anel. Dá um beijinho pra galera. Obrigada, gente. Canal Ciência na Pandemia no Ar agradece a presença de vocês. Bye, bye. Tchau.